boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de julho de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2371. Tem 6 páginas, 49 elogios e 26 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, tem 14 máximos. O tema é audição seletiva. Agora, a especialidade é autodiscernimentologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora veterana, Neida, que está aí, firme para responder o que deve é. Definição. A audição seletiva é a conduta, hábito, inclinação, comportamento, predisposição, habilidade ou tendência de a homem ou mulher escutar, ouvir, dar atenção ou captar, convenientemente, apenas as informações ou opiniões de interesse pessoal. O pensamento formado dificultando a qualificação auditiva. A higiene pensênica qualificando a audição. O ato de fazer-se de desentendido. O ato de completar o não ouvido. O desperdício da informação útil entrar por um ouvido e sair pelo outro. A bússola intraconsciencial desajustada. A ação de mostrar-se indiferente a opiniões e conselhos de outrem. Os mecanismos de defesa do ego. A evitação das realidades desagradáveis. O fato de esquecer inconscientemente o escutado porque a recordação geraria ansiedade ou desprazer. Eu chamo a atenção que aqui na fatologia eu li apenas algumas linhas, tem mais de 20 linhas. Os para-ouvidos atentos no contato interdimensional. O autodiscernimento capaz de interpretar além da captação para-auditiva. O aprimoramento pessoal para discernir com racionalidade cosmoética sobre as realidades e para-realidades circundantes. A audiência dos ouvidos e para-ouvidos. As sinaléticas timpânicas, nem sempre percebidos pelo pesquisador desatento. Na argumentologia tem aí o parágrafo da categoriologia, com audição seletiva, que pode ser classificada em 3 categorias básicas. Na autopesquisa, o tópico tem 10 exemplos de traços conscienciais, expondo a seletividade auditiva cotidiana. E no tópico da homeostasia, tem 5 duplas do dia a dia e respectivas condições de seletividade auditiva sadia. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Ajuizamento pessoal, entendimento distorcido, garimpagem interlocutória, interlocução e intraconscienciologia. Frase enfática. A seletividade auditiva nas interlocuções revela o modus operandi, a maturidade, a cognição, a interpretação e as autopriorizações conscienciais no decorrer da caminhada evolutiva. Você sabe tirar proveito das oportunidades convivenciais para aprimorar o ato de saber ouvir? Qual o nível de autosseletividade aplicada por você nas escutas do dia a dia? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 4 fontes. E a webgrafia também tem outras 4 fontes. Agora, a mega análise aqui com João Paulo, são 20 itens. Bloqueio, desinteresse, indiferença, autopriorismo, altapriorismo, autocomodismo, aversosismo, fechadismo, interação, evitação, desatenção, irreflexão, captação, imaturidade, percividade, imperceptibilidade, autodiscernimentologia, intercomunicabilidade, autoenganologia, audiometrologia e conviviologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é longevologia. O argumento é autossomatológico. Eu chamo a atenção para a argumentação, com os detalhes que tem aí.
Agora, para a verbetógrafa, na fatologia, página 2, nona linha, como podemos utilizar a ampliação da sensibilidade da escuta para ouvir e escutar nas entrelinhas? A ampliação da sensibilidade da escuta para ouvir nas entrelinhas. Bom, na verdade aqui, gente, esse verbete está tratando da questão da seletividade auditiva, né? Quando a pessoa... A questão da seletividade, ela acontece na atenção também. Então, a seleção auditiva é uma forma de seleção pelo ouvido, né? A gente pode selecionar pela atenção visual, auditiva e de outras formas. O que a gente está falando aqui no caso é que a pessoa deve qualificar, ampliar essa sensibilidade, né, para que ela possa ouvir nas entrelinhas. Como é que ela vai fazer isso? Então, se a pessoa já leu o verbete todo, ela vai ver que em algumas circunstâncias a pessoa escolhe o que ela quer ouvir. Isso é comum, a pessoa também pode escolher o que ela quer ler, o que ela quer perceber. Esse é um ato natural. Mas o foco do verbete é daquela questão que a pessoa escolhe o que é do interesse pessoal, tanto positivo como negativo, né? Então, se a pessoa quer qualificar para o lado positivo, como é que a pessoa vai ter que fazer isso? Estar mais atento àquilo que ela ouve, refletir mais sobre a mensagem que vem, refletir sobre a intencionalidade da mensagem, a intenção sua também quando ouve, e a partir daí ele dá cada vez mais atenção. Então, usando técnicas, por exemplo, aqui na tecnologia tem uma técnica aqui na terceira linha que diz assim, ó, a técnica de realizar a repetição ou a síntese dos temas discutidos, possibilitando a clareza do percentual assimilado. Aqui a pessoa vai conseguir captar um percentual maior daquilo que ela ouviu. Ali, no caso, a pessoa também vai poder ouvir nas entrelinhas, ou seja, fazer uma interpretação maior, uma percepção, digamos, daquilo que ela está ouvindo e traduzindo na sua perceptibilidade. É uma coisa mais profunda. Na tecnologia, página 2, terceira linha. Ampliar, por favor, a técnica de realizar a repetição ou a síntese dos temas discutidos, possibilitando a clareza do percentual assimilado. Então, foi exatamente essa que eu acabei de falar, né? Para responder a pergunta anterior. Na hora que a pessoa ouve, por exemplo, está aqui na mini tertúlia, ou está na tertúlia, e ela ouviu algum tema do seu interesse, o interessante seria que ela repetisse para si própria o que ela realmente entendeu. Depois que ela comente com outras pessoas e ver se esse percentual do que ela considera que captou, bate. É claro que, às vezes, várias pessoas vão interpretar alguma coisa de forma diferente, mas elas vão poder contestar, debater, e ela vai ver se ela realmente está entendendo bem, se o outro falou diferente, por que falou diferente, o que ela perdeu naquele momento de captar, por que a atenção dela não está tão boa. Então, na hora que ela repete isso aí para si mesma e faz síntese, e uma das sínteses melhores é quando a gente lê uma obra, por exemplo, faz um resumo disso aí, isso ajuda bastante. Então, investiu nessa técnica, né, de ouvir e traduzir aquilo que ouviu, para saber se a pessoa entendeu ou não. Fatologia, página 2. Poderia ampliar esses 3 itens. O ato de saber ouvir com eficácia. A ação de pôr o ouvido à escuta com discernimento. E o filtro mental qualificando o entendimento das questões ouvidas. Nós estamos nessa ordem, eu vou começar por esse aqui, então. O ato de saber ouvir com eficácia. O que seria o ato de saber ouvir com eficácia? O ato de saber ouvir com eficácia. Isso claro que vai depender do nível de cada um. Mas o que a gente está falando aqui? Que a pessoa deve aprender a entender com clareza aquilo que ela ouve através do comentário com outra pessoa, da discussão, do entendimento. Uma boa avaliação disso aqui é quando a pessoa realiza, por exemplo, a prova de Conscienciologia no final do ano, né? A pessoa passou o ano todo aqui na tertúlia. Ela ouviu muitas coisas e ela optou por não estudar. Quem optou por estudar os verbetes da enciclopédia vai ter uma oportunidade maior. Mas vamos supor que a pessoa só ouviu. Só de ter ouvido e qualificado a sua audição,
uma certa eficácia, ela vai conseguir fazer pelo menos 50% das questões. Não é, Kátia? Agora, se a pessoa estudar os verbês, claro que estuda muito mais. Estou falando só do que ela ouviu. Tá? Um outro livro que foi perguntado é a respeito... o filtro mental qualificando o entendimento das questões ouvidas. A questão do filtro mental é o seguinte, gente. Cada um de nós tem um tipo de filtro, né? Tanto das coisas que a gente vê, ouve, observa. Aquelas pessoas, por exemplo, que elas são mais otimistas ou mais pessimistas, né? Então, a pessoa ouve uma coisa, ela traduz logo para o lado negativo se o enfoque dela for esse. Se ela tiver esse hábito, digamos assim. Se o óculos dela tiver esse embaçamento. Se a pessoa for mais positiva, ela vai traduzir para um lado mais homeostático. Então, aquilo que ela ouve, normalmente, depende do filtro que ela colocou. Então, se a pessoa tiver esse hábito de qualificar aquilo que ouve, qualificar o seu filtro, a sua atuação nesse contexto, isso vai realmente ter um resultado mais positivo para ela. Em Parafatologia, página 2, terceira e quarta linhas, poderia explicar o aprimoramento pessoal para discernir com racionalidade cosmoética sobre as realidades e para-realidades circundantes e o upgrade do parapsiquismo contribuindo na escuta do prioritário evolutivamente? Então, a questão do aprimoramento pessoal para discernir com racionalidade cosmoética sobre as realidades e para-realidades. A primeira coisa é a pessoa conseguir discernir sobre as realidades aos seus circundantes. Primeiro, né? Aquilo que é fato, aquilo que não é. Se a pessoa não consegue distinguir uma coisa que é fato, não vai conseguir distinguir uma coisa que seja para fato, né? Me parece que é óbvio. Então, na hora que a pessoa começa a trabalhar mais, porque às vezes o que acontece, gente? Quem conta um ponto, às vezes aumenta um ponto. Isso a gente já sabe que é uma, digamos assim, um ditado antigo, né? O que acontece? Na hora que a pessoa aprende a ouvir com uma certa racionalidade, ela vai entender, isso aqui é cosmoético, isso aqui não é cosmoético. Então, ela vai conseguir analisar as realidades ao seu redor, né? Sobre a ótica também da cosmoética. Ela vai poder conseguir analisar. Só ouvir ou repetir porque o outro falou não serve. Ela tem que fazer a sua análise crítica. Eu penso que na hora que a pessoa escolhe selecionar alguma coisa que é do seu interesse, ela tem que escolher aquilo que é positivo. Vejam que o enfoque do verbete tem os dois, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Aqui a pessoa está falando do aprimoramento pessoal para discernir com racionalidade. Perguntar, tem lógica? Isso que eu ouvi tem lógica? Isso serve para mim? Onde eu vou aplicar isso? Daqui para frente, na minha evolução, esse contexto é importante? E assim por diante. A questão do upgrade do parapsiquismo, contribuindo na escuta do prioritário evolutivamente. Quando a pessoa melhora o seu parapsiquismo, com certeza ela vai ter uma condição melhor de escutar aquilo que para ela, no momento, é evolutivo. Por exemplo, a pessoa supõe, tem até um item aqui na taxologia, página... Parafatologia, página 2, terceira e quarta linha. Não, só para comentar que aqui na auto-pesquisa, lá na página 4, na página 5, aliás, tem um item que fala assim, gente, ó, é bem comum em relação a isso que a pessoa perguntou. O item 6 que fala de gurulatria, diz assim, a seleção auditiva da consciência sugestionável, projetando a tendência ou decisão pessoal da pseudoclaraudiência de amparador. Quer dizer, as pessoas costumam dizer assim, ó, meu amparador falou para eu fazer tal curso. O meu amparador falou tal coisa. Meu amparador disse tal... Sempre o que o amparador fala para ela é sempre uma coisa boa. Não estou dizendo que seja o contrário, né? Mas ela não comenta assim, ó, o amparador falou para eu fazer uma recim. Ele falou que eu tenho que fazer um consim cobaia. Ele falou que eu tenho que escrever um verbete. Normalmente o amparador não falou isso para ela, né? Então, quer dizer, isso que é interessante. Então, eu penso na hora que a pessoa melhorar o seu parapsiquismo, ela vai conseguir fazer uma seleção melhor daquilo que é prioritário do que ela ouve, né? Neida. Oi. Na página 1... Não foi o primeiro hoje, Vitor?
Hein? Não foi o primeiro hoje. Ah, não, é o primeiro. Tá certo. Página 1, Pode falar. fatologia, aqui na quinta linha de baixo para cima. Uhum. Você ia falar mais um? Desculpa. Não, pode falar, é isso mesmo. Não percebi, desculpa. As condutas imaturas manifestam na condição regressiva da negação o fato de não ouvir com clareza. É que assim, ó, esse desejo, por exemplo, eu escrevi por quê? Vou falar disso aí primeiro. Eu percebia isso antes, né, que as pessoas às vezes ouvem as coisas e elas não estão atentas àquilo que elas ouvem. Tá? Isso me chamava atenção, tempo que eu trabalhava com alunos, né, isso é mais comum em função da idade. Depois eu percebi que outras pessoas também, com uma certa idade, também faziam isso. Aí, quando cheguei na Conscienciologia, eu comecei a perceber isso aí também. Então, isso era heteropesquisa. Aí eu comecei a puxar para a autopesquisa e comecei a ver em que condições eu fazia também a mesma coisa. Aí eu percebi assim, nesse caso, Arlindo, ó, que se a pessoa não ouve, você comenta assim, olha, fulano, acho que você não entendeu bem. Mas como que eu não entendi bem? Claro que eu entendi bem. E a pessoa fica incomodada com isso. Ao invés da pessoa pensar assim, mas peraí, será que eu não ouvi mesmo? Vamos ver. Aí repassar todos os pontos e ver aonde ela realmente se enganou, que pode ter se enganado, né? E fazer uma reflexão melhor. Então, quer dizer, a pessoa às vezes chega a dizer assim, você pensa que eu sou surdo? A pessoa fica incomodada. Isso é um ato imaturo da pessoa não reconhecer que ela não está ouvindo bem, não está traduzindo aquilo que ela ouve de uma forma melhor. Tá? Agora, em numerologia, segunda linha, página 3. Né? Okay. O que você entende por uma escuta terapêutica? Aonde que você está falando? Linha? Página 3, numerologia, segunda linha. E numerologia. Escuta terapêutica. Então, você vê que tem uma listagem de escutas aqui, né? O que seria uma escuta terapêutica? Você, às vezes, está precisando ouvir exatamente aquilo que você ouve. E você pode estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, às vezes uma pessoa até bem simples. E a pessoa vai falar uma coisa que naquele momento, para você, é aquilo que você precisava ouvir. Então, aquilo para você foi uma terapia. Tá? Isso é uma condição. Uma outra condição é você escutar o outro numa condição de terapeuta. O outro está precisando que você converse com ele, né? Você chega, vê que a pessoa está precisando de alguma coisa. A pessoa, poxa, né, hoje aquela função tal. Você não vai fazer muita coisa, só vai ouvir. Então, a escuta terapêutica pode ser de duas mãos. Do lado de quem ouve, no seu caso, né, que ouviu, ou do lado de você ser o ouvinte do outro. Então, que obrigado. Neida, aqui. Oi. Em parafatologia, na página 2, na sexta linha, você fala do domínio do laringochakra pessoal, qualificando a audição. Ok. Qual que seria a relação das descompensações do laringochakra com esses bloqueios auditivos, né? Pela dificuldade de escutar? Eu não sei se você... Eu não tenho exatamente um estudo sobre isso. Como é que é o nome? Daniel, Mas veja bem. Lá na patologia, na linha 6, tem um item que fala assim, ó. A condição biológica é ter os dois ouvidos de uma única boca. Então, isso quer dizer, né, pelo menos que a pessoa, se tem uma boca, deveria falar menos e ouvir mais. sim. Tá? Uhum. Aí você perguntou assim, ó, qual seria a condição da pessoa... A relação da descompensação do laringochakra. Bom, a relação da descompensação do laringochakra, eu penso que passa pela descompensação bioenergética toda, né? Porque às vezes as pessoas são hemorrágicas, as pessoas só elas querem falar. Aí o que acontece? Você vai estar com diálogo com alguém e a pessoa fala, e você quer interagir, a pessoa não deixa. Você não consegue se comunicar. Então, na hora que você não consegue se comunicar, o que acontece? No meu entender, tá? Pode ser errado. Há um bloqueio da sua parte. Você não interessa. Está querendo ouvir também, você testa, você seleciona. Tá? Agora, essa condição assim, o que acontece? Isso não teríamos uma educação para ter falado. Tá. Mas eu penso que a pessoa na universidade é consciente do fato. Se eu tivesse consciente, ela isso não acontece só com quem é verborrágico, mas também quem engole muito sapo, né? Só fica ouvindo as coisas, né? Sim, aí a pessoa não está vendo, né? A pessoa escuta as coisas, ela não concorda, né? Normalmente eles estão discordando, então eles fazem uso disso aí, ela se cala. Aí acontece a combinação mental. A pessoa deveria voltar para fora, ela não faz.
Entendo. Como você disse, não tem um estudo aprofundado, mas não sei se você tem alguma técnica aí de trabalho no laringochakra. Olha, eu não tenho uma técnica de falar sobre isso, mas eu penso que trabalhar com energia, utilizando o meu laringochakra, é uma coisa que ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante também a pessoa a colocar, a pessoa ter um pouquinho de falar, não sei o que você está falando, né? Porque a pessoa tem que Nos dois sentidos eu estou falando. Então, a pessoa tem inhibição. A pessoa se colocar para falar mesmo. Então, a pessoa vai dar recado lá na abertura, a pessoa vai escrever um desejo, directar, vai dar aula de sociologia, são boas técnicas. E a pessoa que tem dificuldade de escutar vai ter que fazer um esforço para escutar, né? Aí a pessoa que tem dificuldade de escutar vai ter que prestar atenção também quando está ouvindo. Está ouvindo, é suficiente? É real? Aquilo realmente foi objetivo? Acrescentou alguma coisa na evolução dela? Então, eu digo assim, ó, os fatores que ele dia são vários, né? A gente sai aí a mídia, os cartazes, vai ter que escolher alguma coisa mesmo que interessa, positivo, né? Então, tem que ver para que eles estão dando a audição. Se vamos supor assim, não sei se é o caso, estou falando um exemplo, né? A pessoa tem boa audição musical, uma boa audição musical. Aí toda a música, esse é do lado. Esse é do outro. Perguntar para mim, eu não sei a metade do vai chegar. Mas a gente que é bom para isso, né? Escolher a opção que ela consegue pensar. Agora, se a pessoa tem interesse em melhorar a sua qualificação auditiva, vai ter que ver como é que ela está recebendo, para que serve isso que ela está ouvindo, para onde é que ela está aplicando. Para que ela usa, né? Entendi. Obrigada. Nilda, página 3, efeitologia. O efeito improdutivo de ouvir sem escutar. Você poderia falar um pouco sobre isso? O efeito improdutivo de ouvir sem escutar. Tá. O efeito improdutivo de ouvir sem escutar. Isso aqui é aquele caso que a gente tinha falado antes, né? A pessoa ouve, mas ela não liga muito. Uma coisa introduzida que eu vejo nesse caso aqui, a Marta está falando, Marta? É assim, ó, a gente tenta se colocar na condição mesmo. A gente chega aqui na Conscienciologia, a gente ouve as coisas, vai passando, ouve 1 ano, ouve 2, ouve 3, ouve 4, 20, aí lá no 20º, caiu a ficha. Quer dizer, ouvir sem escutar, né? Esse é um exemplo. Podiam ser outros, tá? Mas esse aí é bem típico, né? Porque a pessoa escutou, não ouviu nada. Lá um dia, pode ser que ainda caia a ficha. Ok, Marta? Professor, estou com dificuldades sérias de ordem financeira. Trabalho com vendas, corretora de imóveis, e esse ano não concluí nenhum negócio, sendo que sou somente comissionado em negócio realizado. Estou enviando currículo em minha área de formação, pedagogia, sem sucesso. Penso que tudo deve ter ligação com as mudanças que tenho buscado. Separei-me de um casamento doentio de 17 anos. Saí do kardecismo. Leio obras da Conscienciologia, assisto tertúlias e participo de eventos gratuitos do IPC. Faço MBE e EV, por ser muito dispersa. Percebo que tem muita dificuldade para lidar com as energias. Estou insistindo. Faço psicoterapia e mesmo assim não estou dando conta. Percebo forte assédio. Não sei mais o que fazer. Peço orientação e que me coloque na TENES. Não, insista com o EV que nós vamos trabalhar do nosso lado aqui. Vamos ver o que nós fazemos. Vamos entrar nessa. Como diz, chá comigo, deixa comigo. É o chá comigo, toma chá comigo, não é isso? A verbetógrafa. Na efeitologia, página 3, segunda linha. Ampliar o efeito, por favor, da negligência auditiva no lapso informativo. Então, isso é uma coisa que a gente já está falando desde o começo, né? Quando a pessoa ouve apenas por ouvir, no caso, ouviu sem escutar, ela passou batido aquilo que ela ouviu, ela não se importa muito. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar com um lapso, com uma falta, né? Alguma coisa faltante nessa informação que ela recebeu, que poderia ser uma coisa importante para ela, mas que ela não valorizou. Então, eu acho que a negligência, gente, é uma coisa que a gente tem que repensar na hora que... A negligência em qualquer contexto, né? Nesse caso, a questão da negligência auditiva. Todas as negligências não são boas, imagina a auditiva, né? Alguma falta vai nos fazer.
Efeitologia, último item. Efeitologia? Efeitologia, página 3, o último item. Então, o efeito positivo da reflexão, resultando em audição aprimorada e seleção aditiva útil. Esse aqui seria a questão positiva, né? Na hora que a pessoa ouve, ela repete tudo que ela ouviu, e aí o que aconteceu? Ela vai começar a aprimorar mais. Isso vai tornando um hábito. Porque se a pessoa ouviu, não registrou, ouviu, não registrou. Quando a pessoa aprende que ela tem que colocar mais atenção naquilo que ela ouve e refletir sobre aquilo, vai virando um hábito saudável, positivo, né? E em consequência disso, ela vai ter uma audição cada vez mais aprimorada, né? E a sua audição passa a ser uma audição seletiva útil. E veja bem, estamos falando de um tema que é neutro, ela pode ser uma seleção útil ou não, tá? Mas esse hábito da pessoa refletir sobre aquilo que ela fala. Ah, serviu, não serviu. Isso vai fazer com que ela possa escolher melhor os seus temas. Tem aqui um item que acho que tem a ver com o que você está dizendo. Na página 2, da fatologia, 2, 3, 4, 5, 6, sétima linha. A interpretação discernida além da primeira impressão. Tem a ver isso, assim, né? exatamente. Está dizendo isso. Na sétima linha, página 2, ela está falando aí, ó, interpretação discernida além da primeira impressão. Exatamente, a pessoa ouve, ela tem que refletir sobre aquilo que ela ouviu. Autorreflexão de 5 horas. Não, ainda não é de 5 horas essa aqui, é a autorreflexão imediata. Mas né? acho que faz parte Agora, da terapia. Ela vai ajudar, a autorreflexão de 5 horas com certeza ajuda. Porque eu achava isso uma relação muito direta quanto à estilística consciencial. O estilo da consciência quanto ao conteúdo e interpretação, que não é fácil, né? Ela não é fácil realmente. Pessoa, assim, Cris, o que acontece a autopesquisa quanto a isso, né? Quanto a interpretação. Vai ter tipo de pessoas, qual tipo de consciência que a gente é. Só que na hora que a gente tiver consciência disso, vale a pena a gente aprofundar essa autopesquisa e melhorar. Até tem um item aqui no final que fala da ponderação. É o último item aqui da documentologia, fala assim, página 5, que fala aí que ouvir com atenção e captar o prioritário não implica ficar em silêncio, ou ter postura contemplativa, ficar, ou só ouvir por escutar. A pessoa tem que adotar essa postura autoreflexiva e questionadora. Mas eu ouvi isso, por que aquela pessoa falou? Tem lógica? Serve para mim? Se não serve, vai para outra, né? É assim mesmo? Tem dúvida? Vai procurar outra fonte. Então é isso que a gente estava falando. Muito. Ainda, na página 2, em tecnologia, na segunda linha, a técnica do estoque regulador de ouvintes, expondo a audição seletiva dos mesmos. Tá, essa técnica aqui, ó, a técnica do estoque regulador de ouvintes, é uma técnica que está proposta nos 700 experimentos. Tá? Então, fala assim, quando uma pessoa vai dar uma palestra, por exemplo, ela chega lá e começa a falar de transafetividade. Vamos colocar um tema bem atual, né? Aí a pessoa fala, o que é isso, né? Que está falando? A pessoa começa a sair, né? Vai levantando fininho, vai saindo, porque não entendeu nada. Aí o outro, não, mas ele está falando uma coisa que eu não conheço, então eu vou ficar para ouvir. Aí então a gente vai ver qual que é a seleção que o ouvinte faz. E qual que é o interesse dele em aprender coisas novas, né? Vai mostrar a neofobia ou a neofilia da pessoa em relação aos conceitos. É porque, no caso também, o que me levou a pensar é que existe um ouvinte que já tem um apriorismo em relação ao que está comunicando, de que ele não é objetivo, ele não é claro. Não, o problema todo, essa técnica a gente arranjou, eu criei isso para a gente ficar livre dos fanáticos. Entende? Entendi. Você começa a falar aquilo e mostrar a irracionalidade daquele fanatismo da pessoa. Quase sempre devido ao misticismo, religião, a seita, os iniciados. Então, uma sala, por exemplo, estava cheia demais, não estava cabendo o povo. Então a turma fala assim, não tá, o povo aí está sem jeito. Eu falei assim, então espera. Aí eu começava, via o ambiente que era, começava a explicitar e mostrar o esqueleto do processo. Aí vai indo 1, 2, 3, todo mundo, uma opção de gente ia embora. Entendi. Já teve curso que eu, como eles pagaram para ir, que não era palestra, eu pedi uma pessoa para ficar com a mesa aí na frente com dinheiro. Então eu falava assim, se vocês não estão agradando do que nós estamos falando, isso é 15 minutos depois que eu comecei a falar.
É só levantar e pegar o dinheiro do curso e a porta está lá, está perto da porta. Às vezes levantava um casal e ia embora. Às vezes ia uma moça. Às vezes ia um rapaz. O rapaz quer ficar, a moça não. Então ficava aqui, eu falei, como é que é? Vamos resolver o problema? Eu quero continuar. Aí, você está entendendo? Então, você mostrava a realidade para cada um daquilo que a gente pensa. E aí ela decide Isso se é ela que quer é. escutar ou não. Então, e outra coisa, não, aí ficava tudo ajustado, não passava da conta. Aquilo era excesso dentro do ambiente. Tem muito lugar que eu fiz isso. Por isso que eu criei a técnica. Sabe? Obrigada. Lá eu explico com detalhes, é só olhar como é que é. Alô? Pode falar. Destacando a sincronicidade de uma expressão aqui no argumento, na parte do adendo, que fala que o grande desafio da sociedade é manter em todas as fases, detalhes da medida física, a lucidez da consciência, ao mesmo tempo o equilíbrio do som, observando os detalhes do entorno existencial. Então, eu queria que você ampliasse. Para mim? É para mim, professor? Não, é para você mesmo aqui. Casualmente aqui na laboratoriologia, se fala aqui a manutenção dos órgãos e sistemas do corpo físico ativo e saudável no laboratório consistológico na vida cotidiana. Tá bom. Mas mais ou menos é um texto equivalente. Então, eu queria que ampliasse essa. Então, assim, ó, no dicionário que está falando aí, gente, do dicionário aqui no DAC, no adendo aí, principalmente qualquer coisa você me corrija, tá? Ele está falando o seguinte a respeito da somatologia, que o grande desafio da consciência é manter em todas as fases, detalhes da evidência física, a lucidez da consciência e, ao mesmo tempo, o equilíbrio do soma, observando atentamente os detalhes do entorno existencial. Ok, aqui na patologia tem uma hora que eu falo aqui, ó. Por exemplo, aqui na página 1, na penúltima linha, eu falo assim, ó, as perdas auditivas em consequência das doenças ou acidentes. Depois, os limites sadios da audição humana postos em risco pelos sons elevados dos alto-falantes. Então, tudo isso tem a ver com o que ele perguntou em relação aos cuidados com o soma, né? Depois tem assim o check-up médico periódico. Isso aqui é super importante, porque uma coisa é saber se a gente está ouvindo bem, porque a gente tem não está ouvindo bem por alguma deficiência auditiva, ou porque a gente não está sendo, não está atento o suficiente. Então é bem importante, gente. Pode acontecer que às vezes a pessoa tenha realmente um problema auditivo, mas o tema nosso não está falando disso, né? Mas veio a corroborar com essa parte aqui do DAC, que está falando da somatologia, da pessoa manter o seu soma saudável, né? E uma das condições seria o check-up médico periódico. Por exemplo, aqui, ó, fala na questão mais adiante, né? O otoscópio, enquanto instrumento útil na revelação de possíveis anormalidades físicas. Na hora que a pessoa não está ouvindo bem, ou desconfia que não está ouvindo bem por algum motivo físico, ela pode procurar um otorrinolaringologista, né? Que vai realizar exames médicos e vai fazer alguns testes e ver se a questão é física ou não. Então, sempre é bom de checar, né? Não estou ouvindo bem por quê? Aí, no caso, também fala do audiograma, que é um exame específico para medir a capacidade auditiva da pessoa. E depois fala também do timpanograma, que é para também ver a natureza das perdas auditivas. O que acontece? Se a pessoa, às vezes, quando pequena, ela tem muitas otites, né? Que é comum em criança, otite, aquela inflamação do ouvido, né? Mas adiante pode ser que essa, ou também pode ser uma questão genética, que venha perfurar o tímpano. E aí a pessoa vai ter um problema físico, real, que ela não vai estar ouvindo bem, por um motivo que é físico. Tá? Então, acho que isso tem relação com o que ele perguntou. O que... Certo. E o professor, eu não sei se ontem foi falado da questão do concurso de prendas. Que eu ouvi ontem uma questão. Eu queria sua opinião sobre o assunto. Que lá no Rio Grande do Sul, agora o movimento tradicionalista gaúcho resolveu que para ser escolhida a prenda, né, que é a Miss
tradicionalismo, não é necessário mais nem beleza e nem correção gramatical. Eu achei isso um grande absurdo. Rio Grande do Sul tem de tudo. Olha, o problema aí nosso é que o troféu imprensa vai ser dado em outubro aqui, e é o Carlos Maranhão, esse grande jornalista que trabalha com isso. Ele já fez isso, o troféu imprensa já tem 38 anos. E é a primeira vez que vai sair de Curitiba para vir para ser feito aqui em Foz em outubro. Isso aí é coisa séria. Troféu imprensa. E eles querem dar aqui para algumas pessoas aqui, talvez, do CAEC. Isso foi indicação, inclusive, do prefeito, tudo isso. Eu falei com o Carlos Maranhão para dar para o César, e eu acho que eles vão dar para outros de vocês aí, não sei quem. Vai ser em outubro. Então, realmente, agora, vamos trabalhar com isso, porque é importante esse processo. Vai sair o título de Miss Grossura, então. Pois é. Agora, que coisa, hein? Agora, quem é o autor disso, hein? É o movimento tradicionalista gaúcho. Não, mas o tradicionalista gaúcho, isso aí não tem surpresa nenhuma. Esse povo é capaz disso mesmo. São muito atrasados. Só de erigir o chimarrão como símbolo do Rio Grande do Sul, chimarrão dá câncer. Como é que fica? Eu já tratei de gente com processo de câncer, tive que indicar, negócio sério. Já teve gente que já morreu. É só perguntar para a turma do Rio Grande do Sul, muita gente conhece o povo que morreu de câncer, por causa de chimarrão. E eles erigiram, colocaram o chimarrão como símbolo do Estado. Quer dizer, negócio cultural horrível. É isso aí, tradicionalismo gaúcho. Ô, professor Valdo, só de falar de concurso de prenda, não precisa mais de mais nada, não precisa de abrir mão da correção gramatical, não é? Já é A prenda até que não é tão ruim, porque prendas quer dizer a moça ou uma mulher que eles ganharam na vida. Quer dizer, é bacana, porque está até exaltando. Agora, por exemplo, aquelas bombas, bombachas e bombom, não sei o que é de morte. Agora, o processo é o chimarrão. Esse é de morte, não é fácil. Agora, eu não sabia disso que o Eucário está falando, não. Isso é horrível. Agora, eles estão querendo, isso deve ser gente do PT que está atrás disso aí, viu? Pelo seguinte, o PT que está fazendo essas coisas, o livro daquela dona, falando, né, nós vai, que isso tudo é normal, tal. Estão querendo acabar com o português. Agora, o engraçado é que até agora eu não vi nenhuma reação de Portugal contra isso. Porque esse aqui, daqui a pouco, vai mexer com Portugal, porque está acabando com o idioma. E eles que defendem tanto o português, como é que fica? Aí, você aí, ó. Como é que fica isso? É uma vergonha o negócio do Brasil. Eu já chamei que o Ministério da Educação, atualmente, é o Ministério da Deseducação. Eles estão deseducando o povo. Está todo mundo querendo regredir. Não pode. Agora, o que fala mais nisso é aquele Bagno, que chama de banho. Há um camarada que vive escrevendo, inclusive nas revistas, tudo aí. E ele tem defendido muito isso. Ele é professor lá na Universidade de Brasília. Valdo, o nome prenda é que está errado, né? Quer dizer, prenda doméstica. Tá, pois é. Botando a mulher como prenda. Né? Prenda, sei. Mas eles têm umas coisas que não são assim de julgar fora. Por exemplo, a hora que fala nas plagas gaúchas, é bonito, está certo, correto, uma opção de coisa. O problema é a hora que passa da conta e que vem o fanatismo da etnia, sabe, do regionalismo. Aí é de vomitar, né? E é aquele negócio. A hora que eu vou dar o curso lá, eles fazem aquele cartaz enorme, entende? Com o estado do Rio Grande do Sul, muito bem desenhado, tudo colorido, e no meio eles colocam lá o meu problema de estudar, que é o Instituto Internacional, sabe, de Projeciologia e Conscienciologia. Falei assim, não faz isso não, que isso aí depõe contra a gente. Você colocar o internacional dentro do Rio Grande do Sul, como é que fica? Tira isso. Aí eu cheguei lá e puxei o negócio assim. Eles tiraram o resto, ninguém falou nada. Quer dizer,
No Rio Grande do Sul, se você faz uma coisa e não coloca a palavra gaúcho, aquilo não vence, não rompe, não vai. Se você coloca a palavra gaúcho, abre as portas todas. Todo mundo sabe disso. Isso é técnica. Os paulistas que vão colocar indústria em São Paulo, já viram isso. Eu vi isso de perto com um deles, para ver as coisas. Eles iam fazer uma fábrica lá. Enquanto não colocar só gaúcho na diretoria, não pegou nada, todos os processos legais entravavam, você está entendendo? Ficava tudo encrevado, como diz o povo. Pairismo total. Pois é. Sabe o que eu lembrei agora, Lenda, refletindo sobre o rebate da Neida, que de manhã o senhor tinha falado, né, que o senhor teve autorização para falar coisas que a gente não tinha ainda tido capacidade de ouvir. Então, que essa audição seletiva também passa pela capacidade da gente se capacitar para ouvir mais coisas mais elevadas, né? Tem coisa que não escuta ninguém que os outros falam, né? Isso é um fato. Tem gente que não escuta. O pior surdo é o que só se escuta a si mesmo, isso é, ao seu próprio egoísmo. Isso aqui, ó. Então, é José Corrêa da Silva Júnior que estudou isso, é o Silva Júnior. Então, o que eu estou concluindo é assim, ó, que a nossa ignorância é a primeira expressão da audição seletiva. Pelo que a gente tem que ver, né, como é que fica com o resto, com os outros, com a pessoa. Lembrando que nós fazemos parte de uma humanidade. E o mais sério, nós fazemos parte de uma para-humanidade. Essa para-humanidade, ela é superior à Terra. É mais. Pode falar. Pode falar. Patologia na linha 7 para 8. Página 1. A tolerância contratual ou se afeta pelo corpo. Então, a respeito do que a gente está falando do tema, né? Na hora que a gente percebe que a gente não está adequando a nossa audição a uma coisa mais produtiva, mais prolífica, a gente costuma ficar tolerante com a gente mesmo, né? A gente vai deixando passar. Mas eu não ouvi bem, vamos supor que a gente falou alguma coisa que não viu, que não entendeu direito, né? Deixa passar. Aí depois deixa passar novamente, várias vezes. A pessoa acaba sendo autocorrupta com ela mesma, né? Então, a tolerância quanto às auto- e heterocorrupções. Então, a pessoa tem que, não entendeu, a pessoa tem que se questionar por que ela não entendeu. Ou está com problema de audição, é físico, descartado a condição física, a pessoa vai ver por que a atenção dela não está tão adequada, se ela está numa fase ainda de atenção saltuária, qual que é a condição dela. Aí, a partir daí, a pessoa investir nesse processo para não ter essa condição de autocorrupção. Neida. Mais uma, na crescendologia, por favor. Na página 3. O último crescendo. Crescendo a tensão auditiva, taquipsiquismo e taquirritmia. Tá. Então, aqui na hora que a pessoa, eu penso, né, que na hora que a pessoa aprende a ter uma atenção seletiva melhor, principalmente pela audição, né, a pessoa vai conseguir ter um taquipsiquismo, aquela condição que a pessoa é capaz de elaborar rápido, né? O entendimento daquilo que ela ouve. E a pessoa pode ser TAC, norma ou BRED. No caso, a pessoa é TAC. Então, na hora que a atenção dela é melhor, mais qualificada, o taquipsiquismo já é o passo seguinte. E a taquirritmia é o passo maior depois. Quer dizer, é fazer as coisas com mais rapidez e de uma forma correta, sem errar, né? Então, isso vai não crescendo. Para chegar na condição do taquipsiquismo, ela precisa da atenção auditiva melhor. E também vai chegar no ataque arritmia, precisa desses dois outros fatores, ela não pode pular etapas. Neida, aqui no B, na página 2, quinta linha no final, se puder falar um pouco mais a respeito do bloqueio parafatologia. Parafatologia. O bloqueio auditivo resultante das lavagens paracerebrais. Então, a questão aqui, Jorge, desse bloqueio auditivo resultante das lavagens paracerebrais, a gente fala assim que, às vezes, as pessoas podem ter bloqueios de N procedências, né? Ela pode ser uma pessoa que seja autocastradora, ela mesma se bloqueia, né? E ela pode ser uma pessoa priorista, mas essa questão do bloqueio que é de ordem... É lavagem cerebral, essa é a questão mais séria. Por exemplo, assim, ó, na religião, a pessoa vai
toda hora ouvindo a mesma coisa, né? Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aí na hora que ela ouve uma coisa contrária àquilo que ela está acostumada a ouvir, ela bloqueia. É o caso que a gente está comentando da seleção de ouvintes, né? A pessoa tem assim um certo... Ela está acostumada com um certo contexto, um certo mundinho dela. Aí uma pessoa traz uma novidade que não é de acordo com o mundinho. A pessoa corta. Quer dizer, na cabeça dela só funciona daquele jeito, né? Ela está lavada cerebralmente, quer dizer, ela não consegue pensar. Ela vai ter que fazer uma longa caminhada para sair dessa condição. Isso vai bem de acordo com o que o professor Valdo fala quando diz jogar pérola aos porcos, né? Também. Que a pessoa não está preparada, a gente se encontra nas quebradas da vida, que naquele momento ela não está... Eu acho que essa jogada pérola aos porcos, Jorge, se enquadraria, no meu ver, mais nesse item aqui, ó, do item... Na linha 7 diz assim, ó... A evitação sadia de gritar como surdo quanto à multidimensionalidade. É aquela pessoa que ela não admite hipótese alguma isso aí. Não, imagina o que é outra vida, essa coisa de reencarnação, essa coisa de nascer outra vez, isso não existe. Está na cabeça da pessoa, né? Então, nem perde tempo. É aquilo que a gente falou, né? Se não tem nem sinapse daquilo, não tem sinapse ainda. Então, a gente não vai perder tempo jogando pérola aos porcos. Deixa. Quando for mais adiante, numa próxima vida, a gente se encontra. Legal. Conversa de novo sobre o tema. Legal, obrigado. A verbetógrafa, em Interaciologia, página 3, segunda linha. Poderia comentar a interação headphones, alienação social? A questão dos headphones, gente, aquela questão das pessoas que passam com, como é que chama, os MP3, né? iPhones, com um botãozinho no ouvido, né? Então, é comum isso aí, é comum em jovens, mas também é comum em adultos. As pessoas, para se desligar do que elas não querem ouvir, elas colocam aquilo ali e fica sendo uma... Como é que chama? Que fica repetindo. Não é assim, ó. É uma lavagem cerebral também, mas é uma questão assim de... Cantilena, mas não é bem esse tema. Só um pouquinho. Olha, eles chamam, quando colocam uma coisa no ouvido, de egoísta. Eu estou só lembrando. Chama egoísta. Coloca o egoísta. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, que a pessoa fica só ela mesma se ouvindo aquilo que ela quer ouvir. Não, é egoísta. Ruminando. Põe o egoísta. Agora, ó, o egoísta acaba com a sinalética que hoje a gente está falando aí de manhã. Ele não permite a pessoa desenvolver certas sinaléticas timpânicas. E ela não permite nada, ela não permite nem que o outro fale alguma coisa, porque ela fica assim só... Não, mas eu estou falando, ele não permite durante a vida inteira. Não é só no momento, não, é depois. A pessoa não desenvolve, ela fica casca grossa. Vai bloquear... Bloqueia o processo timpânico, a sensibilidade timpânica para a psique. Isso. Entende? E o professor? Bloqueia o tímpano. Professor, e eu comentei ontem com ela que eu reparei isso, que os nossos jogadores de futebol hoje em dia, eles andam o tempo todo com fone de ouvido. A gente vê no avião... Sim, mas eles dão não, cabeçada da bola com a cabeça. O que você quer? Eles não têm cabeça, eles têm pé. Nós chamamos que jogador de futebol é podálico. Quer dizer, ele tem o cérebro nos pés. Eu digo assim... Já teve revista, já colocou o cérebro nos pés e fez a capa. Para mostrar que o cérebro fica nos pés. É o momento que eles têm para eles se interagirem, cada um senta no seu banco com fone de ouvido. Aí deixa para interagir na hora do jogo, quer dizer, não tem senso, não tem aquela coisa não tem, equipe, né? Então, aquilo que você falou, é egoísmo, ele fica... Mas são os grandes ídolos do Brasil. Ídolos. Em Polinomiologia, página 3. Abordar, por favor, a evitação dos mal-entendidos por meio do polinômio. Saber perguntar, saber ouvir, saber interpretar, saber tirar bom proveito das interações. Polinômio, página 3. Aqui. Então, assim, ó, a evitação dos mal-entendidos por meio do polinômio. Saber perguntar, saber ouvir, saber interpretar, saber tirar proveito das interações. Às vezes as pessoas acham que não ouviram direito porque a pessoa que estava explicando não falou correto. Mas eu não ouvi bem porque ele não foi claro no que ele falou. Sempre a culpa do outro, né? Melhor jogar para o outro a responsabilidade. Ou então, a pessoa não pergunta, né? Ela não entendeu, mas ela também não pergunta. Porque eu tinha me perguntado naquela hora, a pessoa tem um linguística travada, né? E ela achou que o outro não falou claro e ela também não perguntou.
Então, tem duas questões aqui. Então, a pessoa tem que saber perguntar, não é? Saber ouvir, saber interpretar aquilo que ela ouve, para poder tirar um bom proveito. Sem isso, é impossível uma boa interação. Na sindromologia, página 4, primeira linha, poderia relatar a escuta seletiva tendenciosa na síndrome da priorismose? Então, a escuta seletiva tendenciosa na síndrome da priorismose. O que é isso, gente? Deixa eu ver se tem algum item aqui que fala melhor disso. Tem vários. Se vocês olharem aqui dentro da autopesquisa, desses itens que eu coloquei, são bem exemplificativos. A gente pode ter comentar depois. Mas o caso da síndrome da priorismose é aquela pessoa... Página? Não, é aqui o Carlos me falando isso aqui, ó. Tá, já chegou lá. A questão é assim, gente, aquela pessoa que tem a priorismose é aquela pessoa que só ouve, só escuta a priori aquilo que convém a ela, né? Então, ela tem aquela tendência, né? Como a gente estava falando antes. Se interessa aquilo que eu estou ouvindo, como a gente falou da seleção de ouvintes, né? Eu só vou ouvir aquilo que me interessa. Não interessa, então não vou escutar. Vamos supor que, de repente, hoje a gente falasse assim, não, mas eu não vou ouvir o que está sendo colocado aqui, porque não é o serenão que está falando. Então, assim, é um apriorismo, entendeu? Eu só escuto desse serenão para cima. É um apriorismo. A pessoa escolheu aquilo que ela quer ouvir. Então, é uma tendência da pessoa ser priorista, né? Deixa eu ver o exemplo que a Cris falou, se tem a ver. O 9. Tem a ver também aqui, ó. Item 9, se vocês olharem aí, o item 9, na página 5, diz assim, ó. Recalcitrância. A seleção auditiva teimosa. O alto pacto da mediocridade. Por exemplo, um filho, quando ouve, ele vai chegando em casa, digamos, tarde, né? E o pai vai falar alguma coisa, ou a mãe diz assim, não adianta falar. Já sei o que vocês vão dizer, então não adianta falar. Vocês nunca ouviram essa expressão, né? Professor, desde que conheci a técnica da TENEPS em 1999, sinto afinidade com a temática. Realizei curso específico da TENEPS, participei de grupos de estudo e resolvi começar mesmo com a vida instável. Porém, após iniciar a TENEPS, fiquei sem emprego. Estou tentando ser autônoma. Não está fácil. Observo durante o horário escolhido para a TENEPS perturbação. Não sinto mais a presença do amparo como sentia no início. Será que não estou criando um campo só para atrair consciência doentia? Devo interromper e me dedicar melhor ao trabalho energético, reavaliação dos pensênios, depois reiniciar a TENEPS? Não, eu acho que você está passando, você está chegando no gargalo, você está ultrapassando. Insista no EV durante o dia, nas coisas que você vai fazer. E se prepare para fazer a TENEPS. Não faça a TENEPS de manhã, faça à noite. Eu não sei o horário que você está fazendo. Mas faça à noite e vê como é que está. Eu estou dando a dica aí porque a sua situação está caótica. Quando é assim, é bom a gente dar opinião, porque o que dá certo é isso. Deixa para fazer no fim do dia. Que aí você abençoa tudo com as coisas todas, às vezes pode ajudar. Agora outra aqui. O senhor poderia comentar sobre a obra de Ouspensky, O Quarto Caminho, a psicologia da evolução possível do homem e fragmentos de um ensinamento desconhecido? Qual a contribuição desse estudo? Olha, tem muito conceito interessante lá no Ouspensky, mas você tem que dar uns descontos, porque às vezes tem uns excessos lá de processo sectário, porque ele tinha alguma relação com os processos da teosofia. Olha bem por aí. Agora, tem coisa interessante, o pensamento dele. O homem era muito inteligente, muito culto. Eu acho que a nave Capitânia quer falar com você. Conseguimos, hein? Já faz algum tempo. Pode falar, Dani. Neida, na página 2, na penúltima linha da fatologia, fala um pouco como é que é essa maturidade para metabolizar os temas debatidos. Então, aqui no caso, a questão da maturidade para metabolizar. É aquilo que a gente estava falando antes também. A pessoa tem que aprender a se conhecer, saber como é que ela funciona, saber se aquilo que ela ouve está sendo útil, onde é que está sendo aplicado, se tem lógica aquilo que ela escuta, se serve para ela, se não serve, se é prioritário.
e a partir daí ela vai entender, né, se ela está madura para aquilo que ela está ouvindo, se não está. Quer dizer, ela vai digerir melhor os termos, né, que são debatidos. Se você olhar aqui, ó, na ponderação, na linha 5, aliás, página 5, né, tem um item que fala de ponderação. É o último da argumentologia, que eu até já havia comentado antes. Que fala assim, ó. Aqui, ouvir com atenção e captar o prioritário não implica ficar em silêncio. Isso aqui é uma parte. Depois, no segundo parágrafo, diz assim: a perquisição lógica, as palavras utilizadas nas intercomunicações conscienciais e a análise das intenções pessoais ou implícitas nas mensagens constitui disciplina mental positiva. A pessoa tem que se autodisciplinar. Então, é uma conquista que a pessoa vai fazer, né? Para chegar a um neopatamar evolutivo, e para isso ela precisa qualificar melhor tudo isso que a gente está falando. Senão ela não vai chegar numa condição de maturidade que possa permitir a ela metabolizar com mais clareza, né, com mais utilidade, os temas que ela ouve sempre. Ok, muito obrigada. Agora a professora Marina quer também perguntar. Neida. Eu acho que ela abriu o caminho para mim. Neida. Oi. O tema que você escolheu para fazer o seu trabalho, eu considero um tema muito importante. No Instituto, lá no início lá do trabalho no Instituto, nós imprimimos uma página que tem nos 700 experimentos, que fala sobre o saber ouvir de um conscienciólogo. De tão importante que isso é no grupo de trabalho. E vejo que você, então, em primeiro lugar, parabéns pela escolha do seu estudo, né? E para mim, pessoalmente, é muito importante. Você, na parte de fatologia, você coloca na página 1 e você coloca também na página 2. Você chama atenção para a questão da fisiologia, né, Neida? Você fala check-up médico periódico, você fala que as perdas auditivas em consequência de doenças ou acidentes. Isso. Então, eu descobri que nessa vida existe uma coisa chamada acúfenos, que está exatamente, são os barulhos, né, que passam a ocorrer dentro do ouvido, no ouvido interno, e requer da gente, assim, bastante dedicação, porque até onde chegou a informação até mim, a homeopatia não dá jeito, a acupuntura não dá jeito, a medicina não dá jeito, porque vem a ser um desgaste, né? Então, eu queria primeiro perguntar a você se você ouviu alguma coisa, pôde ler alguma coisa, se tem alguma sugestão para me dar. E também a questão que eu gostaria de chamar a atenção para os resfriados, né? Que, em geral, nós damos pouquíssima atenção para esses resfriados, para essas gripes, né? A gente acha que isso passa com o tempo, vitamina C e cama, e não é. Porque a minha questão começou depois de um resfriado mal atendido, né? Então, eu queria que você me desse a sua opinião a respeito e se você pode colaborar com alguma coisa. Olha, Marina, na verdade, eu não sou especialista na área, tá? Mas veja bem aqui, ó. Vamos voltar lá para a antonimologia, tá? Na hora que eu coloquei ali a sequência, por exemplo, a partir do número 1, né? Que é o antônimo que eu estava falando, a surdez, depois a surdez condutiva, a surdez sensorial, e eu dei uma estudada em livros de psicologia, também nesse aqui, ó, que é um livrinho pequenininho, de consultório, porque meu esposo foi fazer lá um exame médico também, um audiograma, e eu verifiquei esse manual que estava lá. Aí eu perguntei, vocês vendem esse livro? Se vendemos. É do médico que atende, tem uma clínica, ele é professor da universidade, e ele fala uma linguagem bem simples a respeito desse tema aqui. Tá? É o que está aqui na bibliografia? Não, esse aqui nem coloquei na bibliografia. Não tem problema, eu pego depois. Aí o que está falando, por exemplo, assim, que a pessoa pode ter uma surdez condutiva quando ela vai ter, por exemplo, uma otite. Por exemplo, um resfriado que você falou, aquilo vai ser constante, vai repetir aquela inflamação e a pessoa vai ficar com uma surdez temporária, né? Ela pode curar com antibiótico, etc. e tal. Mas a partir daí, na hora que isso chega, por exemplo, no tímpano, né? Que é essa membrana, né? Que faz a decodificação dos sons, a partir daí, se der uma inflamação, a coisa vai ficar mais complicada. E quando passa para a parte da cóclea, né? Que é onde tem ali os ossinhos, tem ali o martelo, a estriba, a bigorna, né?
O que acontece? Na hora que deu essa inflamação, a partir daí a inflamação já é neurosensorial, já é um pouquinho mais complicada. E a pessoa pode ter as duas coisas, pode ter a surdez condutiva e a surdez neurosensorial. Então, que é a mista, né? Esse item aqui do 6, que fala da otosclerose, que me chamou a atenção esse tema aqui, ó, que também pode ser chamada de osteopongiose, é um fato que acontece mais com mulheres. É mais comum em mulheres. Que é a inflamação do estribo. Tá? Por quê? Não me pergunto, que eu não sou da área, mas eu li isso aí. Tá? Que falava que isso é uma coisa mais comum em mulheres, mas que pode ser corrigido por uma cirurgia. Que pode colocar um aparelho no lugar, né? E o nome da cirurgia é estapedotomia. Me corrijam os médicos que estão aqui se eu estiver errado. Você está trazendo informação nova para mim, por exemplo, a condição do estribo, que de repente é uma cirurgia. E a questão que envolve também a área neurológica, de repente a gente pode procurar ajuda ali, né? No caso da cirurgia, coloca uma prótesezinha no lugar do estribo que pode funcionar bem. Dentro do ouvido, né? E a questão da presbiacusia é a questão da pessoa já não ouvir bem em função da idade. A pessoa já tem uma certa função lá, em função do desgaste, né? E a pessoa já não conseguiu ouvir bem. Não sei se eu pude ajudar, Marília. Sim, com certeza. Embora o tema mesmo do verbete, né, fala a respeito da questão consciencial, você está falando do comportamento, né? Mas você fez uma boa apresentação aqui com relação à fisiologia, tá? Acho que está corretíssimo. Obrigada. Neida, Rosa, letra B. Pode falar, na primeira página, na fatologia, terceira linha de baixo para cima, gostaria que você falasse um pouco sobre esse limite da autoconcessão. Naturalmente deve ser auditiva, né? Porque a gente vinha falando ali em uma série de itens, né, Rosa? Que fala assim, ó. Tinha um item lá, antes até foi o Arlindo que perguntou para mim, a condição regressiva da negação ao fato de não ouvir com clareza, mas não foi você que perguntou. Começa na tolerância depois, a tolerância quanto às auto e interrupções. E o limite da autoconcessão. Quer dizer, a pessoa não está ouvindo bem, ela percebe que não está ouvindo bem, que pode ser uma questão física mesmo, como a professora Marina colocou ali. A pessoa tem que primeiro ver essa hipótese. Não é físico, então a pessoa tem que ver por que a atenção dela não está focando na hora que ela precisa. E vejam bem, a gente passa aqui 2 horas na tertúlia, passa 2 horas na mini tertúlia. Né? Quando é sábado, que a gente tem também o ciclo mental somático, a gente passa 6 horas, praticamente debatendo, ouvindo. Disso tudo, o que a gente conseguiu reter? O que a gente conseguiu, de tudo que a gente ouviu, o que foi importante para nós? Então, na hora que a gente deixa passar batido, né? Então, uma coisa que eu li também, gente, que às vezes, é tanto que a gente ouve, as palavras são repetidas, as coisas são continuadas, aquilo vira como se fosse um hábito. E a pessoa deixa passar batido. Isso eu já ouvi, é como se ela já entendesse. Isso eu já ouvi e vai passando. Só que a pessoa não traz para ela se realmente ela entendeu. Então, ela precisa saber se realmente ela entendeu, se é aquilo mesmo, para que ela não faça uma concessão espúria com ela mesma. Entende, Rosa? Ela vai se tornando autocorrupta. Deixa passar. Amanhã eu penso sobre isso. Amanhã eu revejo se eu entendi. É na hora, né? Não entendeu, pergunta. Por que não entendeu? Vai refletir, vai fazer uma reflexão de 5 horas, se for o caso, mas vai poder entender por que ela está nessa condição. Ok? Você escuta também, se você poderia nos dar assim, algum exemplo em relação à dupla, será que é no momento da pressa? Como que você resolve isso dessa escuta em relação à dupla? Não entendi bem a tua pergunta. A escuta em relação à dupla, como é que fica? Em relação à dupla, não sei bem o que ela quis dizer isso. A escuta auditiva. Momento que às vezes está apressado, tem que... Como é que fica isso? Como é que fica essa autoconcessão? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você colocar no Google audição seletiva, vai ter como é que chama lá? Um quadrinho, né? Que fala o seguinte, uma brincadeira, claro, né? Que fala que os homens têm mais audição seletiva que as mulheres. Aí fala, por exemplo, assim, se você fala pro seu companheiro, né? Fulano tem seu prato predileto, vem almoçar. Oba! Ele corre lá, né?
Aí se você diz assim, fulano, tem que me ajudar a lavar a louça. Nem escutou. Então, a audição seletiva que você está me perguntando em relação à dupla no dia a dia, né? Às vezes a gente assim, ouve, né, a pessoa, o companheiro fala alguma coisa pra gente, e às vezes pelo fato de ele ser tão próximo, a gente às vezes meio rechaça, não, mas ele está repetindo isso porque já é hábito. Não, mas a gente costuma cortar, bloquear. O ideal seria sentar os dois e conversar. Olha, o que você está me dizendo é isso mesmo? Por que você acha isso? E você trazer aquilo para a sua autopesquisa. Então, às vezes, tem a hora que a gente realmente tem que fazer isso, sentar com a pessoa, né? Com o companheiro, ou com a colega, ou com quem for, que não está boa, aquela escuta que a gente não está achando que está bom, né? E conversar. Olha, gente, eu não entendi direito porque você me falou alguma coisa rosa que não foi bom. Você quer dizer isso mesmo? Que a gente vai resolver no diálogo. Eu penso nada melhor do que o DD, né? Agora está aqui. Na página 5, homeostasia, o primeiro, amigo. Amigo. Então, aqui, nessa questão da homeostasia, o que se trazia antes, né, são as questões patológicas, e aqui são as questões homeostáticas, né? O que a gente está falando aqui, gente? Que no dia a dia tem questões que realmente são necessárias, a questão da audição seletiva. Você colocou a questão do amigo, né? O Z era o questionamento lógico a partir do escuta atento. Então, você está conversando comigo, você está prestando atenção. Então, se você não trocar, isso que a gente estava falando agora, não perguntar, olha, não entendi bem o que você falou, você quis dizer isso mesmo? Você me pergunta de novo e eu respondo, não vai haver uma troca útil, né? Vamos supor que você só ouviu o que eu falei e você não quis perguntar, ou eu falei demais, você não pega tempo de perguntar, você vai sair com uma dúvida e vai levar para casa aquela dúvida, ficar ruminando, ou então vai pensar assim, não sabe muita coisa não disso aí. Também tem aquele teorismo. Então, o ideal é debater. Olha, isso é isso, isso é aquilo. Coloca os pingos nos is, né? Clarear as coisas. Tem uma questão que eu coloquei aqui também, para perguntar, não sei se eu posso aprofundar, Ana, que é aqui, a questão do médico-paciente, né? A questão seletiva recíproca do profissional da saúde do paciente. Aqui foi importante eu colocar isso, porque eu vi numa pesquisa que fiz na internet, o seguinte, é comum, né, o paciente chegar lá e se queixar que tem uma médica presente para me dizer a pessoa errada. Aí a pessoa vai contar o seu sintoma e conta uma história toda lá, né? No dia anterior, o cachorrinho dessomou, o vizinho fez não sei o quê, quer chegar na doença. Todos os fatos que ela contou antes não interessam para o médico, interessam o fato em si, o que levou ela a ter aqueles sintomas. Então, o que acontece? Nesse caso, ele vai realmente selecionar o que é importante. Pode até ser, não sei se é o caso, que ele diga, olha, seja objetivo, fulano, realmente você sentiu isso? Está doendo o seu braço, por quê? Está doendo não sei aonde, por quê? Não sei se você quer complementar, Adriana. Nessa parte aí a gente tem que tomar muito cuidado e ser bem diplomático, né? Porque às vezes, de fato, o paciente ele começa a contar uma dificuldade e aí você precisa saber determinados sinais e sintomas ali da história clínica e como é que começou a evolução da doença. E assim, o paciente, por sua vez, às vezes tem uma carência, já está com dor, já tem a sua dificuldade, ele quer contar uma porção de coisas que a gente vê que, para a gente resolver aquela situação, ajudá-lo a resolver, não precisa, né? Mas, quando você vai cortar para poder direcionar, você tem que ser bem diplomático, porque às vezes o paciente já está carente e ele acha que você não está dando atenção para aquilo que ele quer falar. Então, é complicado. Mas tem um jeitinho de você fazer, né? Então, vejam aí, tanto de um lado quanto de outro, né? A pessoa que também vai ouvir do médico, e a pessoa às vezes pede assim para repetir, né? Porque ela não entendeu bem, ela vai receber, por exemplo, é comum pessoas mais idosas, né? O médico fala lá que tem que tomar uma medicação de 12 em 12 horas, ele não prestou atenção. Daqui um pouquinho ele volta e pergunta de novo a mesma coisa. Então, é importante que ele esteja atento para não haver esse problema da audição, né? Neida. Daniel. Pode falar. Na página 2, em Codigologia, você poderia aprofundar, por favor, a cláusula autodisciplinar do Código Pessoal de Cosmoética? Então, essa cláusula autodisciplinar do Código Pessoal de Cosmoética é a questão assim, Daniel. Vamos supor que a pessoa identifique nela esse traço da audição seletiva patológica. Vamos supor que a pessoa tenha essa condição. Vou pegar uma bem drástica aqui, tá? Por exemplo, aqui, número 1 da página 4, arrogância. Audição seletiva desdenhosa dos interlocutores, dos vacilos antiproexológicos.
Quer dizer, a pessoa, é o João que vai falar, ou a Maria, mas não vou escutar. Né? Aí a pessoa se dá conta, epa, isso não cabe mais no meu nível evolutivo, não posso mais fazer isso, eu tenho que escutar. Se servir para mim, ótimo, se não servir, ok, mas eu tenho que respeitar o que o outro está falando. É binômio, admiração e discordância, né? Então, a pessoa vai ter que colocar uma cláusula no seu CPC dizendo que ela tem que ser mais educada, né? Que ela tem que entender da questão do para-direito, né? O direito do outro de se expressar, sim, e eu tenho que ouvir com a educação. Então, colocar uma cláusula para ela, se ela entender que no seu caso é necessário. Tá, então agora já que você comentou aqui na arrogância mesmo, o que seriam, nesse contexto da audição seletiva, esses vacilos antiproexológicos? É porque assim, ó, na hora que a pessoa ela fez desdenhou de alguém, o que está acontecendo? Ela está cometendo um ato que está indo contra a proex dela. Ela podia ter. Vai que a pessoa está falando uma coisa que é importante para ela, mas só porque ela achou que era o João ou a Maria, rotulou a pessoa, entendeu? Uhum. Ela não escutou aquilo que era importante. E aquilo poderia ser importante para ela no momento que ela está vivendo, né? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu uma vez. Quando eu dava aula, né, de matemática, eu costumava colocar alguma mensagem no final da prova. Eu fazia a prova e colocava uma mensagenzinha no final. Tem uma frase de filosofia, alguma coisa assim. Aí uma vez um aluno me disse assim, que bobagem, você coloca isso aqui só para encher linguiça, né? Não adianta nada. Eu disse, olha, gente, eu coloco esse recadinho aqui porque sobrou espaço na folha, né? Sobrou espaço na folha. Fica a critério de vocês ler e se ajudar, ótimo. Se não quiserem ler, também não tem problema, porque não tem nada a ver com a disciplina. Não vou dar nota por isso aqui, por terem lido ou não. Passou-se talvez um mês, 2, e a menina me chamou para conversar comigo, né? Disse, olha, professora, eu tenho que lhe pedir desculpa. Porque aquilo que você colocou na prova passada serviu exatamente para o momento que eu estou vivendo hoje. Quer dizer, talvez lá um dia, né, aconteceu alguma coisa com ela foi ler e está acontecendo isso comigo aqui, me ajudou. Entende? Então, se a gente costuma fazer seleção daquilo que a gente está ouvindo, quer se considerar arrogante, que já sabe de tudo, pode acontecer um vacilo desse. Entendo. Então, nesse contexto que você falou até da leitura da prova, a audição seletiva ela também está num processo não só de audição, né, mas de recepção, né, da informação, né? Sim. Tá. Porque, na verdade, o que acontece? A tua atenção ela pode ser feita pela audição, né? Pode ser feita pela visão, pode ser feita de maneira externa a ti, de maneira interna também, quando tu percebe as coisas, né? Então, depende da forma como está ouvindo, mas no foco que eu estou dando é em relação mesmo àquilo que tu ouve. Tá. Tá? Tá, ok. Obrigado. Qual é a inter-relação entre a para-humanidade e a humanidade no sentido evolutivo? O senhor poderia comentar sobre isso? Existe algum tipo de determinismo evolucionário da para-humanidade sobre a humanidade? Sem dúvida. Essas interinfluências atuam em termos de força orientadora e determinante? As capacidades auditivas e para-auditivas estão organizadas e ou determinadas nessa relação? Sim. Aí é um problema do Piccoli ali, ó, para falar sobre o processo da para-humanidade. Está entendendo? Eu acho que nós vivemos sob a influência das para-humanidades. Por quê? Tem planetas iguais à Terra, inferiores à Terra e superiores à Terra em matéria de evolução. Então, o povo que mora aí é que é os mais avançados. Dizem que um planeta ele é mais evoluído que o outro quando os habitantes dominam todas as energias que existem nesse planeta. De modo que isso tudo também tem influência. E acho que os planetas, cedo ou tarde, têm que ter contato um com o outro. Eu penso que nesse mundel que tem aí, que é o cosmos, deve ter muita união interplanetária do povo que se entende que seja evoluído. Isso tudo é para a humanidade. E é bom Agora, também, você que é especialista... É bom trazer também aqui à luz da análise que para a realidade da Terra, ela já constitui essa holodiversidade consciencial. Então, o homem já foi à Lua. É também para anular esse mito que a questão da extraterrestrologia é fora da Terra. Pois é, o homem já saiu de casa, já está vendo os vizinhos, está começando a ter contato com o vizinho. Vamos ver o que vai dar. Agora, os vizinhos que têm medo de chegar aqui, porque escuta muita bomba, muita bobagem, né?
Preciso melhorar o ambiente para chegar. Agora, qualquer coisa é só entrar em contato com a Extracons, que é uma pré-IC, e portanto, www.extracons.org ou contato@extracons.org. Qualquer informação, nós podemos entrar em contato e dar esse esclarecimento. Obrigado. Pode falar. Neida, aqui atrás de você, na página 5, a tua listagem, o item 7, leniência, o segundo item, você traz aqui para nós a antiprescrutação dos fatos. Quer aprofundar? Eu vou falar o seguinte, nesse exemplo que eu trouxe de leniência, né, que eu trouxe como exemplo a questão dos pais que é coberta as imaturidades dos filhos, né? As pessoas preferem, às vezes, não ouvir aquilo que está sendo falado. Vamos supor, vem alguma informação da escola falando que o filho, no caso, está faltando à escola, a pessoa não liga. Vem informação sobre as notas baixas, a pessoa não liga. Vem informação sobre as companhias, a pessoa não liga. Está falando no caso dos pais, né? Uma desculpa que a pessoa costuma usar, um exemplo que eu estou dando aqui, é dizer assim, meu filho não mente. Então, quer dizer, ela sai pelo filho. Ela não vai atrás dos fatos, ela não vai procurar verificar. Esse termo antiprescrutar significa ela não vai averiguar, não vai prescrutar, não vai ver o que é, se é fato, se não é, se é verdade, se não é. Ela vai confiar só no que o filho falou. Entendi. O avestruzismo é a mesma coisa, a pessoa coloca a cabeça, né, embaixo da terra, ali fica ali, não. No sentido até de ser mais cômodo, né? Não enfrentar. Não enfrenta, exatamente, não enfrenta os fatos. E na página 3, em polinomiologia, no segundo polinômio. Polinômio taístico? Isso, lá no finalzinho dele. O polinômio taístico, saber pensar, saber escrever, saber falar, saber ouvir, saber traduzir e saber esclarecer. Isso, o saber traduzir. Você, nesse sentido, quis trazer a autotradução, ou seja, de escutar e traduzir para si mesmo a informação. Foi nesse sentido? Nesse sentido, porque eu estou falando da audição, né? Ok. Tá? É nesse sentido, a pessoa primeiro, ela tem que saber pensar, escrever, né? Entender, traduzir para ela mesma. Autotradução. Porque daí, se fosse, no caso, a heterotradução seria no final, né? Seria primeiro saber esclarecer e depois aí a tradução. Mas nesse sentido, que, na verdade, nesse caso, o ponto mais sério é saber esclarecer, né? Tá. Que a pessoa, primeiro, para poder esclarecer o outro, vai ter que ter entendido o fato. Tá. Nesse sentido. E você traz também, você falou bem no início da abertura de freios auditivos. Esses freios auditivos, você chegou a associar com algum freio até cognitivo ou de valorização mesmo da informação? Eu não lembro onde é que está colocando essa palavra. Na verdade, eu escutei, eu anotei aqui porque eu escutei. Tá. Eu não, escutou alguma coisa sobre isso. Não, mas isso existe também, Fabiana. A questão é assim, às vezes a pessoa ouve, ela tem uma certa dificuldade cognitiva e ela entende errado. Então, até onde que a pessoa entende bem? Então, por isso que eu falei, a pessoa tem que estar atenta sobre aquilo que ela entende, porque às vezes, vamos supor, nós duas aqui, pode ser que até a fila toda, né? A gente escutou um fato aqui, cada uma vai dar uma interpretação. A gente vai tentar chegar num consenso para ver o que realmente foi falado. Porque, às vezes, várias pessoas vão entender de forma diferente. Mas entender de forma diferente não quer dizer entender errado. Tá? Então, a gente vai ter que ver realmente o que tem de verdade naquilo que foi falado. Né? Se a cognição daquele fato cognitivo que está ali é real para mim, por que não é real para o outro? Tá? Não sei se é isso que está claro, não, era nesse sentido mesmo. Até só um outro ponto para concluir isso. Às vezes, os próprios apriorismos da pessoa, né, vão fazer com que ela bloqueie tudo. A questão que a gente estava falando das lavagens cerebrais, uma série de coisas que pode ter essa condição. Mas a questão é a pessoa identificar, através da autopesquisa, se isso acontece com ela ou não. Ok. Beleza, obrigada. Pode falar. Aqui do B. Pode falar, Marilza. No Crescendologia, página 3, eu queria que você fizesse uma expansão aí desse crescendo, audição seletiva homeostática e divisão de atenção. Tá. Na hora que a gente está falando aqui de audição seletiva, né? Ele é um recorte da divisão de atenção, ok? Só que a audição seletiva, primeiro, ela é homeostática. Na hora que eu seleciono ela de forma positiva, de forma rígida, eu vou chegar numa divisão de atenção, porque veja bem assim, qual é a diferença entre divisão de atenção
E atenção seletiva. Quando eu atenção, vou falar de atenção seletiva, não é da audição. Atenção seletiva, eu posso, por exemplo, assim, estar aqui, eu estou falando com vocês, alguém está falando aqui perto de mim, e eu resolvo escutar o que o outro está falando. Aí eu deixo de escutar o que vocês estão perguntando e escuto aqui do lado. Então, uma seleção do que eu preferi fazer. Agora, quando eu faço uma divisão de atenção, eu escuto as duas coisas ao mesmo tempo. Eu escuto a tua pergunta, escuto o que a Rosa está me falando, por exemplo, escuto o que a Fabiana está me falando também. Por exemplo, não sei fazer isso tudo ao mesmo tempo ainda, já estou treinado. Mas para poder chegar na divisão de atenção, que é uma coisa mais avançada, a pessoa tem que primeiro saber ouvir com uma seletividade homeostática. A pessoa não vai chegar lá na divisão de atenção se ela não saber ouvir. Entenderam? Sim. Para ela poder atender, né? Para poder fazer a divisão de atenção. Fazer a divisão de atenção e se ela não conseguir atender a todos. Porque se ela não sabe fazer um recorte útil das coisas que ela ouve, como é que ela vai ouvir várias coisas ao mesmo tempo e fazer aqueles recortes que são ideais, que são positivos no momento, né? Fica difícil. Certo. Muito bom, muito bom. Obrigada. Professor Walter, no verbete do dicionário de Conjevologia, você comenta na argumentação que a Débora no ar. Rádio Débora. O que tu queres? Na argumentação, taxologia. Alimentação, psicomotricidade, neuroprofilaxia. É claro que existem outros itens nessa parte de cuidados, de certa forma, ao soma e também ao energossoma, etc. Quando o senhor traz para a reflexão que na longevolugia, esses 3 itens, eles são os prioritários que o senhor vê na questão da longevidade? Eu acho que isso aqui, se todo mundo olhasse isso aqui, não teria tanta gente com bulimia, tanta gente doente, uma série de coisas. Isso aqui precisava de olhar mais. Agora, não adianta fazer muita listagem do jeito que nós temos mesmo. Eu mesmo já fiz verbete na enciclopédia, com listagem enorme, inclusive até dos golpes que o povo dá na gente. Mas o processo é fazer a síntese para o povo pensar. Alimentação, preferir frutas, alimentos ricos em ômega 3, antioxidantes e suplemento vitamínico. Eu tenho feito uso dessa dieta. Eu tenho disposição nas minhas coisas até agora. Psicomotricidade, empregar atividade física especial aeróbica e o banho atlético, utilizando a esteira ergométrica e outros recursos tecnológicos. É o que eu faço. Neuroprofilaxia, desenvolver a prevenção contra o envelhecimento com leituras, estudo e pesquisa ao modo de hábitos intelectuais contínuos. Minha vida toda, com 80 anos, eu não paro hora nenhuma. Tem dia que às vezes tem 6 compromissos aqui no CEEC. Aqui só não chegou a Entende? Eu estou dando a minha receita que eu tenho mostrado, que isso tem dado resultado para mim. Vale a pena. Agora, longevologia. O povo já está vivendo, já tem uma pessoa que viveu 122 anos, com lucidez. 122. Como é que fica? Isso aí é uma coisa muito séria. Eu tenho até escrito umas coisas nesse sentido. Por exemplo, uma delas que eu escrevi, mais ou menos isso aqui. A pessoa que vive um século produtivo vale por 2 que viveram meio século cada qual. Como é que é? A minha vida com 80 anos, se eu preciso de ver se ela vai ser produtiva, depois eu vou ver isso lá, extrafisicamente. Ela vale por 2 vidas de 40 anos. Antigamente todo mundo vivia 35, 40 anos e morria. Hoje nós já estamos vivendo 80, 100, 120. Isso é impressionante. Então é necessário lembrar isso aqui. Agora, uma das coisas mais sérias que tem, eu falo aqui no fim. Nesse sentido, importa observar, por exemplo, a evitação das exposições pessoais ao sol, atualmente tão cancerígenas quanto as lâmpadas fluorescentes e os toners das impressoras. Os toners. Isso faz mal. Eu, por exemplo, com toner, eu não tenho nada perto de mim, porque o negócio começou a me dar tosse. Eu passei 2 crises de tosse durante quase 3 semanas cada uma. Aí eu nunca mais imprimi nada. Entende? Na minha idade, isso é sério. Uma outra coisa, já tem gente na medicina, eles estão até escrevendo sobre isso, que estão admitindo que o processo da alergia, que é um combate ao processo de vírus, antes de mais nada.
Agora veja, estão chamando atenção para o processo alérgico, porque antes se falava muito na alergia como sendo uma deficiência da pessoa só. E não é. A alergia, às vezes, é uma reação de imunidade. Agora, ó, já tem gente que já está falando isso. Quando eu estudei medicina, há mais de meio século, eu falei sobre isso. Isso, muitas coisas que a gente tem, que eu senti em mim, meus processos de alergia, isso é imunidade. É igualzinho, por exemplo, a febre. A febre nada mais é do que uma reação de imunidade, em muitos casos. A gente tem que entender esse processo da reação do corpo. Entende? Por exemplo, uma pessoa, ela arranja um resfriado. Ela está um pouco aquilo que o povo chamava antigamente de constipado. Constipado, não estou falando de intestino, estou falando de nariz. Então, o que quer que se faça? A pessoa está resfriada. Ela está ali. Então, uma das técnicas que tem é você secar bem as narinas, etc., com lenço de papel, alguma coisa, e secar. Mas veja, às vezes isso, você está acabando com a imunidade. Porque o importante é que as coanas aqui dentro do nariz estejam molhadas e não secas. Então, veja bem, isso tudo faz 50 anos que eu falava, agora eu já li que tem gente que está falando sobre a imunidade através da alergia. Eu acho isso o máximo. O povo está começando a pesquisar, está valendo. Porque o que parece na longevidade é a questão do detalhismo quanto aos cuidados no dia a dia. Detalhismo é o seguinte, não é só isso não, é auto-organização. Se a pessoa tem auto-organização, ela vive mais. Se ela tem, por exemplo, riscomania, ela é desorganizada, ela fica ansiosa, ela morre logo. Por isso que a gente chama de riscomania. Ela tem mania de se arriscar, ela vai morrer logo. Isso é uma regra. Agora, por exemplo, esporte. Muita coisa disso. Vocês, por exemplo, vocês já notaram, todo mundo bate palma para as questões da Olimpíada, e fazer muito exercício, praticar muito esporte. Mas a turma não fala muito do povo que morre quando está praticando esporte. Vocês já notaram esses últimos anos quantos jogadores de futebol que morreram em campo? O povo não dá valor para isso. Por que aquilo? Falta o detalhe do método. É aquilo que a turma está falando aí. Que o processo, por exemplo, a pessoa fica lá, a hora que acaba o jogo, ela coloca o negócio e fica aí, só com um egoísta no ouvido e tal. Está na vida dele, ele está fora da realidade. Agora veja, olha os jogadores de futebol, como uma boa parte deles, tudo se estrambelha logo, entende? Acaba com o processo da saúde, por falta de quê? Organização. Começa a engordar demais, a beber, fazer farra, e não sei o quê, acha que é o dono do mundo. Você está entendendo? Então, o que eu acho muito sério hoje é que o povo está começando a ver essa realidade. Professor, isso é bom. Queria completar isso que eu estou falando. Um tempo atrás eu fui embarcar aqui no aeroporto e tinha aquele jogador de basquete, Oscar. Lembra do Oscar? O tal do Monsanto e tal. Ele já tem os seus 50, 40 e poucos anos. Aí eu fui conversar com ele na hora do café, né? Perguntando para ele se ele tinha saudade do tempo dele. Ele falou para mim assim, saudade como? Eu só tenho dores no corpo hoje. Meu joelho está estourado, não consigo andar. Pois é, o joelho é o que atrapalha mais o esportista. Do jeito que ele falou, ele tinha mais mágoa da época que ele jogava, porque ele está pagando o preço hoje, do que daquela época. Não, porque o jovem, aqui ó, o jovem é levado no bico, porque ele não tem experiência, os mais velhos falam alguma coisa, ele mostra algum talento psicomotriz, então ele vai vir um grande astro de futebol e eles começam a exaltar o cara. Entusiasmo é sempre loucura. Dizem que entusiasmo é o parente mais próximo da loucura. Eu também acho que é. Agora, outra coisa. Pior do que o esporte é a guerra. O jovem está cheio de vida. Você tem que defender a pátria, onde você nasceu, milhões de coisas. O cara vai lá e morre logo. Isso é a maior besteira que tem. Por quê? São os velhos de cabelo branco que ficam induzindo os jovens a morrer. Guerra é isso. O esporte é a mesma coisa. Agora, o esporte excessivo. A gente praticar exercício é uma coisa. Agora, esporte excessivo é outra coisa. Por exemplo, boxe. Isso é burrice. Total. Outra coisa, a burrice hoje está de uma tal maneira que as moças bonitas, todas cheias de vida, estão lá.
São boxers. Como é que é possível? Com peitaria e tudo. Como é que uma mulher vai ter boxe com peito, gente? É uma mulher despeitada dos machos. Ela deve ter sido macho na outra vida, veio despeitada dessa, porque ela está querendo acabar com os peitos. Entendeu? Dos homens. Veja que loucura que é. Agora, isso é em pleno século XXI, com tanta coisa avançada, tecnologia, internet, televisão, aeronáutica, você está entendendo? Tanto conhecimento que nós já temos do corpo hoje que não havia antes. O povo está vivendo 122 anos. No entanto, tem gente bitolada, cega, surda e muda que não quer saber de nada, de mudar nada. Não quer fazer reciclagem de nada. Deixa eu ver, se ele não falasse isso para mim, eu teria uma imagem dele como um cara mais feliz. Não, e o pior da história ainda não é isso. O pior da história é que a vida moderna no século XXI, ela está mais perigosa. A vida humana nunca foi tão perigosa. Uma cidade igual São Paulo, por exemplo, você sai na rua, é um perigo, à noite, por exemplo. É só olhar os programas de televisão todo dia. Assaltos, tudo quanto é jeito. Hoje tem câmera por todo lado, mostrando assaltantes. Restaurantes. E não adianta nada, as câmeras não estão adiantando nada. O processo está aí. Os assaltos aumentaram cada vez mais. São Paulo, por exemplo, o próprio gente do governo, ontem eu vi na televisão, tem gente do governo de São Paulo falando que a cidade não está segura. É tanto que eu cheguei e falei para o meu povo, evita aí São Paulo, o negócio está bravo lá. Tá fácil. Essa temporada agora, gente do governo falando que não está seguro. Se as autoridades falam uma coisa dessa, você vai sair na rua? Como é que fica? É porque o restaurante, que é um lugar que a pessoa vai para jantar, está sendo assaltado os restaurantes. Pois é. Um lugar que é uma coisa que não... Agora, o pior são as lâmpadas. Aí, essas todas que tem. Olha só, eu peguei aqui um câncer, ainda bem que eu estou de olho, né? Muito embora não tenha olho aqui em cima, mas fiquei de olho aí para ver o negócio e vi que era câncer, a gente tirou logo o negócio, não deu metástase. Porque mesmo esse câncer aqui, espino celular, ele dá 5% de metástase. O meu não deu. Está entendendo? Porque eu acudi na hora. Mas agora veja, é um perigo a lâmpada. Agora vamos ver, porque parece que a LED não faz mal nenhum. E eles estão procurando fazer pela LED. Porque se pegar essas que não são incandescentes, essas outras, isso aí é mais barato, ela dura mais, mas mata mais depressa. Então, com relação a essas questões, assim, que a gente não liga muito para o contexto externo, foi falado aqui do acúfeno, né? Então, assim, eliminada a possibilidade de ser algum problema físico, a gente tem que observar também o entorno, porque já Pois é, a vida está muito difícil. Por exemplo, gente, questão tudo está eletromagnetismo não Se é não brincadeira. tiver cuidado, está Então, tudo poluído em torno da gente. É fator externo Pois que gera acúfeno também, a sensação de barulho, entendeu? E a pessoa que já tem alguma sensibilidade de acúfeno, ela piora a sensação. Eles não querem renovar a terra. O que eu acho mais sério não é que está aumentando o calor, ou que as águas estão invadindo, o mar está subindo. Eu acho isso tudo secundário ainda. O que eu vejo é a poluição, propriamente dita. Hoje tem muito mais bicho do que tinha na minha infância, por exemplo. Há 70 anos tinha menos bicho do que havia naquela ocasião. Hoje não, por todo lado é bicho demais. Houve aumento de tudo. Eu estou falando bicho, a começar dos germes, dos micro-organismos, micróbios, bactérias, que são patológicas bravas. Por exemplo, você já sabe que esse resfriado, essa gripe suína, está matando gente de novo, do mesmo jeito, que é a turma do Tamiflu. Eu, naquela ocasião, guardei o Tamiflu. Eu tenho aí, preciso saber se ainda está valendo. Pois é. Mas é preciso saber se a validade está valendo lá, como é que é. Está entendendo? Porque está de volta. Pode esperar. Hein? Você está tomando, né? Olha lá, está vendo? O povo já está falando agora, já abriram o jogo, porque da outra vez já tinha falado. Tome, não brinque. Eles agora estão oficialmente dizendo, mesmo quando tiver mais ou menos, é bom tomar o Tamiflu. Pois é.
Tá certo. Eu nem conhecia. Então, a vida moderna, um negócio sério, minha gente, é germes. Olha bem, germes, micro-organismo, bicho, protozoário, bactéria, micróbio, tudo que é pequenininho. Abra o olho, lave as mãos bastante, coloca a sua escova de dente pelo menos a 2 metros do banheiro, do vaso. A hora que você botar a descarga no vaso, tampe o vaso. Tem um monte de coisa que precisa de estar de olho. Agora, ó, lave as mãos. Quantas mãos ou quantas lavações de mãos você lava por dia? Isso é muito importante. Eu me acostumei a lavar a mão. Eu lavo mão demais. Devido ao meu processo de medicina, onde eu aprendi isso foi no meu consultório lá, que era a clínica gratuita. Atendendo aquele monte de gente, não tinha jeito. Eu falava, não, eu pelo menos tenho que ter as mãos limpas, porque avental, jaleco, isso não tinha jeito. Professor, então as mãos têm que ficar, eu aprendi lá. Eu fico percebendo assim, que esse verbete, ele traz para a gente algumas questões, como por exemplo, eu ouvi e li, por exemplo, se tossir, se espirrar, é uma questão de possibilidade de contágio, então eu evito áreas onde haja aglomeração, não é isso? É. E ao mesmo tempo eu vejo também, por exemplo, a gente tem uma série de discussões aí já para a população de maneira geral tem muita informação, mas tem essa surdez também, ou essa interpretação curta. Quando aquilo se aplica a mim, ou quando eu desejo muito uma coisa, eu não presto atenção, ou eu não levo em consideração aquela informação. Aí já caminhamos para um outro tipo de surdez, talvez, né? Que não é a surdez, nem é a falta do conhecimento em si, mas do uso daquela informação. E aí a gente fica numa situação difícil, porque assim, eu tenho as minhas autocorrupções e cada um tem as suas. E a dificuldade que hoje a gente tem, tendo tantas informações, ainda fazendo escolhas erradas. É muito, muito delicado, porque aí são os surdos, apesar de terem os aparelhos auditivos intactos. Eu queria fazer uma pergunta com relação àquilo que você comentou mais cedo, sobre o uso das energias aqui, da gente fazer o desenvolvimento de todas as energias, e isso então, lembra que você comentou aqui mais cedo, será que você poderia falar um pouquinho mais a respeito? Não, o problema todo é o seguinte, a vida no cosmos é a consciência que tem o agente, o instrumento, a ferramenta que ela tem, a energia. Então nós temos que pegar todas as energias existentes no entorno da nossa vida e aplicar de maneira inteligente. Agora, isso é a pessoa consigo mesmo e a pessoa com as outras pessoas. Então, nós temos que melhorar o olo que ensine aonde a gente vive. Então, você chegou no lugar, a primeira coisa que você tem que olhar é a energia. Você não precisa ficar totalmente doida a respeito disso, mas ficar atenta ao processo, você lucra de maneira extraordinária em matéria de lucidez, de evolução, de progresso, de melhoria. Então, energia tem por todo lado. O processo é a gente saber viver com energia positiva. Agora aqui, professor, sou portador do vírus de hepatite C, genoma 1, fiz 44 semanas de tratamento com interferon e ribavirina, mas o vírus não zerou. É possível que com EV eu conseguir isolar a questão? Sim, sempre vai ajudar. Agora, o que seria bom é que nós temos um cara aí, ele não está aqui hoje. Ele não está aí, né? Ele seria bom ver, né? Ele está passando por isso. Seria bom ele passar, porque aqui tem todo o endereço. Nós vamos dar para uma pessoa que vai entrar em contato com você. Você sabe quem é hoje, Djalma? Tá certo? Sim. Professor, é só falar rapidinho aquilo que o senhor falou da escova de dente. Nós vimos uma reportagem na televisão, naquele Dia a Dia, Bom Dia, aquele programa lá, que o médico sugeriu dissolver aquela solução de antisséptico bucal com um pouco de água e deixar a escova mergulhada naquilo ali. Então, se ela estiver no banheiro próximo ou longe, ela ficando mergulhada naquele antisséptico, trocando ele todo dia, previne essa questão da bactéria de pegar no ambiente do banheiro.
Então a pessoa deixa mergulhada ali dentro, no outro dia ela joga fora e substitui. Usa sempre de mergulhada que tenha proteção. Sei, não, o problema é se a pessoa mantém o banheiro limpo, não tem muito problema não. Entende? Banheiro tem que ser uma coisa mais limpa da casa. Isso a minha mãe já falava para mim. O meu banheiro é limpíssimo. Outra coisa, ele foi feito de tal maneira que todo mundo que já viu lá sabe como é que é. Tem umas placas na parede, no chão, que já mostra a limpeza, não tem jeito de sujar. Todo mundo vê. Já foi feito. Esse procedimento geralmente utiliza-se muito em próteses removíveis. Como é que é? Esse procedimento geralmente utiliza-se muito em próteses removíveis. Não tanto a questão da escova, mas as próteses removíveis. Sempre ajuda. Agora o problema é criar bons hábitos. Se a pessoa tem bons hábitos de higiene, melhora tudo. Eu já escrevi o seguinte: higiene, primeira educação. Isso é antigo, meu. Higiene, primeira educação. Sem essa, não tem outras. Professor Valdo, aqui, por favor. Eu também já tive a hepatite C e no livro Voltei para Contar, eu dedico um capítulo a essa doença, né? E fui capaz de, segundo a medicina, eliminar esse vírus, depois de um tratamento igual a que essa pessoa que escreveu, a ribavirina e o interferon. Mas eu me coloco também à disposição para poder ajudar de alguma maneira a essa pessoa. Tá, tem lá o endereço, vocês vão dar para o Djalma falar, qualquer coisa, ele apela aí para você também. Professor Valdo, Sim. Poderia falar o que é o banho atlético? Banho atlético é aquele que a gente vai tomar banho e você faz massagem em vez de apenas ensaboar. Você faz massagem em você. E faz também ginástica tipo calistênica. Mexe com os braços, a perna, faz a técnica do agachamento, etc. Tal. Enfim, você briga com a água debaixo do chuveiro. Esse aqui é o ideal. Eu sempre faço isso. Você está entendendo? O problema é a disposição. Então você briga sozinho com a água do chuveiro. Isso aí é importante. Então, por exemplo, até na hora que você está secando, você está entendendo? Você passa com força para valer. Então, você está fazendo massagem. Isso aí mexe o seu corpo todo. Então a circulação melhora. Você está entendendo? Tem uma série de condições que melhoram você. Agora, eu faço isso há muito tempo, por isso que eu tenho disposição para a coisa toda. Está entendendo? Agora, no meu banheiro tem um lugar da gente pôr o pé para você secar ou fazer qualquer coisa, massagem na perna. Sabe? Tem um negócio assim, cimento, onde você põe o pé. Está entendendo? Dentro do banheiro, junto ao chuveiro. Está entendendo? Com isso você tem facilidade de pôr, porque geralmente banheiro está tudo liso, você não tem jeito onde você vai apoiar o pé. O meu tem. Tem gente que vai lá só para como é que é, para fazer o chuveiro. Entendeu? Isso é antigo. Ó. Agora, vale a pena. O banho atlético é a melhor coisa que tem para essas coisas. Agora, é já um esporte banho atlético. Você está entendendo como é que é? É uma disposição. Agora, ó, eu tomo banho depois de andar na esteira. Então, eu já transpiro na esteira, depois tomo banho. E faço isso tudo. A técnica do agachamento é bom começar a fazer desde os 30 anos. Porque hoje já tem gente que começou a ficar encrevado, como eles falam, aos 35, 40 anos, já está tudo, tô mole, não sei o quê. Você está entendendo? Então, o agachamento ajuda muito. Por quê? Desportista, o cara que pratica esporte, a pior coisa que tem geralmente é no processo do joelho. Então a técnica do agachamento ajuda isso tudo, porque melhora o músculo, os ligamentos, o processo da circulação, a parte da inervação, o problema ósseo com a sinóvia, tudo ajuda ali, entende? Agora, eu recomendo 10 vezes, e outra coisa, se tiver fazendo barulho, estalou,
está ouvindo o outro quarteirão, é um perigo, porque mostra que a pessoa está desidratada. Então aí é bom ela tomar mais água, nada de refrigerante, nada disso não, água, para hidratar, entende? Isso também é importante. Tem muita gente que está seguindo isso. Desde que eu falei o negócio da técnica do agachamento, eu nem tinha visto a extensão. O negócio é muito pior do que eu tenho falado, pelo que o povo tem escrito para mim. O negócio é muito mais sério. Agora, o problema é ver o barulho que dá nas articulações do pé, do joelho, da coxa. Você está entendendo? Faz tá! Isso aí mostra que a pessoa está fora de forma. Isso é um perigo. Se for assim, era preciso trabalhar ali todo dia, durante uma boa temporada, até de escutar bem, que não tem barulho nenhum. Você está entendendo? Enquanto tiver barulho, é um problema isso aí. É o estalo que dá. O povo chama de estralo também. Mas é um estalo, dá tá! Você está entendendo? Tá! Pessoas veem isso. Agora, ó, quanto mais idade, mais estalo pode ter. Tá? Mas, ó, tem menina de 20 e poucos anos que já está instalando tudo. Olha, nós esperamos, então, novos verbetes seus. Ainda tem alguns aí que estão em andamento, não tem? No seu caso. Vamos nessa, hein? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 48 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Temos os recados do Albert sobre o curso Conscienciograma Sem Drama e da Thelma sobre o campo assistencial holossomático. Pessoal, boa tarde. Em nome da Conscius, a gente está anunciando o primeiro curso à distância de conscienciometria. O nome do curso é Conscienciograma Sem Drama. O objetivo do curso é justamente ajudar a pessoa a responder todas as questões lá do conscienciograma. Esse curso começa dia 2 de setembro de 2012, com a duração de 6 meses. Então vai até 24 de fevereiro de 2013. E nós teremos aulas semanais aos domingos, de 19 às 21 horas. Para fazer a inscrição, precisa ligar aqui no CAEC, 45-3525-2652. Ou mais informações pelo site da Conscius, que é www.conscius.org.br. Obrigado. Boa tarde a todos. Nosso convite vai para os teletertulianos de Porto Alegre e região. Teremos uma série de eventos nessa semana, a começar no sábado e domingo, dias 4 e 5 de agosto, com o curso Campo Assistencial Holossomático, que tem o objetivo a prática de assistência energética grupal. Ele tem o pré-requisito da pessoa ter feito cursos de campo ou dinâmicas parapsíquicas. Na próxima terça-feira, no dia 6, teremos uma palestra gratuita sobre saúde consciencial. E na sequência, na quarta e na quinta-feira, dias 8 e 9, o curso Saúde Consciencial com o professor Hernande Leite. Todos esses eventos serão realizados no Hotel Everest Porto Alegre. Esses são cursos em parceria do CAEC com o IPC, e mais informações serão dadas no IPC de Porto Alegre, no telefone 51 3224 0707. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete, benefício da autorretrocognoscibilidade. A especialidade é a autoseriexologia, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.